Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos se encontraram, digo amém? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Poderíamos aceitar, queridos. Amados, a Bíblia é um livro de princípios. E também é um livro profético. Princípios e profético. Tudo isso vai montando um quebra-cabeça que vai redundar no arrebatamento da igreja. Desde o dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário até hoje, nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Mas Jesus não disse nem o dia, Ele não disse nem a hora em que o Filho do Homem virá. Mas isso não nos impede de olharmos para dentro da Bíblia e começarmos a meditar que, se por um lado Ele não disse o dia, não disse a hora, por um outro lado Ele deixou profecias de acontecimentos que nos últimos dias iam dar sinais da sua vinda. Jesus falou nesse capítulo 24 de muitos sinais: guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, enfermidades nunca vistas que viriam. Experimentamos uma pandemia, há um outro vírus na Ásia que está matando muita gente, chamado Nipah. Enfim, há guerras em cursos em várias partes do mundo, há conflitos, há guerras financeiras que vão asfixiando as nações, aumenta o preço da mercadoria, do diesel, as guerras vão causando um desajuste no mundo como um todo. E nós, como cristãos, olhamos para todo acontecimento na geopolítica, corrupções. O Brasil é um país com muitos corruptos em seu governo, em todas as esferas. E nós vamos olhando para isso e vamos vendo coisas pequenas também acontecendo do nosso lado. Olhando para longe, vemos tudo isso acontecer e está na Bíblia. Mas olhando para perto de nós também vemos sinais. Nós também vemos pessoas que hoje o seu apego pelas coisas de Deus diminuiu. Nós temos pessoas que o seu amor maternal diminuiu. Nós temos filhos que não têm mais o mesmo amor dos pais. E nós temos pais que não vê a hora que os filhos fiquem maior de idade para eles darem o rumo da vida deles. Não quero ter uma coisa. Nós vamos as duas coisas acontecer.
vai parecendo ser normal, vai parecendo ser um novo normal. Dentro da igreja, você vê pessoas que eles simplesmente saem da igreja. E você vai os visitar e eles dizem: pode dizer nada. Simples assim. Você está indo a alguma igreja? Não. A cultura da Deus aqui em casa mesmo. São coisas pequenas, mas se você vai juntando, vai dando um todo. São partes pequenas, mas se você vai juntando, você vai vendo, é o amor que está esfriando. Mas o amor que está esfriando é como um todo. Amor humano, amor espiritual, sensibilidade para com a presença de Deus, respeito para com as coisas de Deus. Antigamente as pessoas tinham prazer em pedir conselhos para tomar decisões importantes na vida. Hoje elas preferem quebrar a cara do que pedir conselho. Antigamente as pessoas, elas raciocinavam antes de casar, namorar, casar, noivar, comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma dívida. Hoje não, elas fazem, se der certo Deus, se não der, não der. Se der certo, beleza, se der certo, separa, e vida em sério. Então tudo isto são partes de um todo que formam a profecia de Jesus. O amor se esfriou. Na existência humana, 3 coisas são fundamentais: a vida, a liberdade e a paz. Em países que têm pena de morte, quando o criminoso comete um crime hediondo, ele é eletrocutado, ele perde a vida, porque a vida é um bem essencial para a existência humana. Segundo lugar, é a liberdade. Em países como o Brasil e outros, quando o criminoso comete um crime, ele vai para a cadeia, ele perde a sua liberdade maior, o direito de viver. E depois nós temos a paz, porque a perda da paz, ela faz alguém viver em guerras, porque paz é a ausência de guerra. E quando a pessoa não tem paz, ela está em guerra na sua mente, em guerra na depressão, em guerra na ansiedade, em guerra consigo mesmo, em guerra na sua família, em guerra no seu casamento. Então, quando a pessoa não tem paz, ela está em conflitos, ou interno ou externo, mas ela está em conflitos. Por isso é que Jesus disse: cuidado, porque vai vir uma onda de falta de amor. Sabe quando você chega na praia, vem vindo aquela onda devagar? Tem praias que têm ondas muito fortes, praias de tombo, mar aberto, mas tem praias que elas vêm devagar, a onda vem devagar, ela vai chegando, ela vai chegando, ela vai chegando. Quando você não percebe, ela está no seu pé e ela vai embora. E é assim, a onda da falta de amor, ela vai vindo, ela vai vindo, ela vai vindo, e ela vai avançando. E um vai desanimando, o outro vai parando, o outro não quer mais saber de orar, o outro não quer mais saber de igreja, o outro não quer mais saber de lutar nem pelo seu casamento, o outro não quer saber de lutar nem pela sua alegria, o outro vive uma falta de amor o dia inteiro, o outro vive com grandes marcas no seu coração do passado e não lutam para vencê-las. Outros vivem em grandes conflitos e traumas e não lutam para vencê-los. Mas Jesus disse: cuidado, tudo isso vai acontecer. Está na Bíblia, foi Jesus quem falou. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar preso a esta palavra. Não é porque o seu vizinho perdeu o amor, você tem que perder. Não é porque o seu parente perdeu o amor que você tem que perder. Não é porque alguém desanimou, você tem que desanimar. Não é porque o amor de alguém se esfriou que o seu amor tem que
que se esfriar, levante a sua mão e levante as suas mãos, e nesta noite diga: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança, aumenta o meu amor pela tua presença, porque somente a presença de Jesus, ela faz com que o amor não se esfrie. Você não pode perder a tua paz e viver dentro de um teto de 4 paredes em guerra. É segunda, é terça, é o mês, é 2 em guerras. Isso não pode, isso é coisa do diabo. Você não pode perder o amor pela tua vida, você não pode perder o amor pela tua liberdade de adorar, de glorificar, de fazer, de sentir Deus. Você não pode deixar o diabo te colocar numa gaiola do medo e trancafiar você. Você tem um Deus todo-poderoso, você tem um Deus todo-poderoso. Essa é a tua diferença. Você não precisa ficar com as mãos atadas e com os pés acorrentados. Você tem um Deus, você tem um Deus, você tem um Deus, e você tem que passar esta informação para a tua mente, para a tua alma, e o diabo precisa saber que você tem um Deus, que você tem um Deus. Mas antes do diabo saber que você tem Deus, você precisa ter coragem de dizer para você mesmo: eu tenho Deus, eu tenho Deus. Você tem que ter esta coragem. Ó, ainda no capítulo 24, no versículo 41, neste sermão da grande tribulação, Jesus disse assim, ó, Mateus 24, 41: estando 2 moendo no moinho, uma será deixada, uma será levada e outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. 2 pessoas estarão no moinho. Moinho é algo antigo. Hoje você tem uma caldeira, hoje você tem algo mais sofisticado, mas o moinho, ou a moenda, era algo que transformava, era algo que transformava algo que não tinha muito valor para algo muito valioso. Por exemplo, uma laranja. Você vai no supermercado, quero comprar 1 quilo de laranja, R$5. 1 quilo de laranja. Aí você pega a laranja, R$5. Só que meia dúzia de laranja, que vai dar 1 quilo, não dá um suco. Dependendo da laranja, não dá um suco. Não dá um suco. Sabe por quê? Porque o suco de laranja vale mais do que a laranja. O suco vale mais do que a laranja. Então eles pegam a laranja, colocam no moinho e eles transformam ela em suco, porque o suco é mais valioso do que a laranja. Um azeitona. Você vai na fulana, você compra um balde de azeitona sem caroço para R$40. Um balde. Vai comprar um azeite. Você vê o valor. Meio litro de um bom azeite, você não compra meio litro por R$40. Você não compra meio litro por R$40 de um azeite puro, extra virgem. O que é isso, pastor? É a moeda. É o processo. O processo extrai o melhor. O processo extrai o melhor. O melhor da laranja é o suco. O melhor da azeitona é o azeite. E o melhor que você tem é Deus. É Deus. É Deus. É Deus.
sua essência. A sua essência é Deus. O crente não pode perder a sua essência. Você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador. O crente não pode perder a tua essência. Você está vivo por causa da presença de Deus na sua vida. Você não pode perder a tua essência. Você só tem saúde porque a mão de Deus está sobre você. Você só está respirando porque a mão de Deus está sobre você. Você só está aqui adorando a Ele porque Ele tem permitido você adorar. Então a presença de Deus, ela nos proporciona extrair o melhor de nós. E você tem o seu melhor. Eu tenho o meu melhor. Você tem o seu melhor. Eu tenho o meu melhor. Só que isso não quer dizer que você está extraindo o teu melhor. Porque se você não tem a presença de Deus, o processo não acontece. Se você não tem a presença do Espírito Santo, o processo não acontece. Sabe por quê? Porque o processo só acontece para quem entende o que é propósito, o que é promessa. Se você tem identidade espiritual, você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida. Você sabe que Deus tem promessa com você, e você sabe, você tem certeza que a promessa que Deus tem para você, para sua casa, para sua família é muito maior. Você sabe que o que Deus tem para você é muito maior. Às vezes a razão, ela tira de você a paz. Às vezes o querer ter razão tira de você a alegria. Às vezes o orgulho tira do ser humano a sua paz. Mas quando você tem Deus, quando você tem a presença de Deus, quando você tem o Espírito Santo, Ele consegue extrair de você o melhor que você tem, 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 o melhor que a mulher samaritana tinha era uma adoração, mas a sua situação era tão difícil que ela não tinha condição de adorar, até Jesus chegar e dizer: filha, eu tenho uma água para te dar, eu tenho uma água diferente, eu tenho uma água viva, eu tenho uma água que salta para a vida eterna, eu tenho algo para te dar, eu tenho algo para te oferecer, eu tenho algo para te dar, eu tenho algo para te oferecer. Levante a sua mão. Deus tem algo para te dar, Deus tem algo para te oferecer. A sua vida vai ser triste se você quiser, porque Deus tem alegria para a tua vida. Seu casamento vai ser triste se você quiser, porque Ele tem água transformada em vinho para o teu casamento. A sua paz, ela só não vai existir se você quiser, mas se você quiser que ela tenha a existência no seu dia a dia, Jesus é o príncipe da paz. Ele tem paz, Ele tem paz, Ele é paz, a presença dEle é paz, o Espírito Santo dEle é de paz, e você vai dormir em paz, acordar em paz, viver em paz, porque aonde tem Deus, tem ausência de guerra, ausência de conflitos, ausência de problemas, porque Ele é paz, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor da sua vida. A essência é o propósito. Jesus tinha um propósito na vida daquela mulher samaritana. Ela foi a maior ganhadora de alma da história. Ela foi uma adoradora por excelência. Ela juntou uma capital toda aos pés de Jesus, até que alguém que foi convencido por ela a ir até a praça pública ouvir Jesus. Quando Jesus fala no primeiro dia, Jesus fala no segundo dia, todo
Mas para essa cidade toda ouvir Jesus, teve que uma adoradora dizer: Jesus está aí, Ele é bom. Jesus está aí, Ele é bom. Jesus está aí, Ele é paz. Jesus está aí, Ele é Deus. Jesus está aí, Ele tem alegria para te dar. Jesus está aí, você só vai viver triste, você só vai viver moribundo, você vai viver em divisão dentro da tua própria casa, se você quiser, porque Jesus está aí, Ele é paz. Você só vai viver em guerra consigo mesmo, se você quiser. Jesus é paz, Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí. Você só vai viver com uma cara fechada, parecendo que chupou um limão, ou está mergulhado no vinagre, se você quiser, porque Jesus tem alegria, Jesus tem paz, Jesus é Deus. E só vai continuar se você quiser, porque Ele transforma, Ele muda, Ele tem o processo, Ele tem a senha, Ele transforma o azeitona em azeite, 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 azeite. Você pode estar sendo prensado, você pode estar sendo prensado, mas se for Jesus que te prensou, fica tranquilo, o azeite vale mais, o azeite vale mais, o azeite vale mais, o azeite vale mais, o azeite vale mais. O azeite vale mais. O azeite vale mais. Eu tenho razão. Eu não tenho razão. Onde nasce uma guerra? Uma guerra ela é escalada. Ela vai escalando. Começa uma discussão. Dois garotos. Eu tenho razão, eu tenho. Aí da discussão, eles se agridem. Da agressão, eles brigam. Da briga, eles se matam. Então a guerra ela vai escalando. Sabe? Ela nasce uma discussão, ela vai escalando. Esse é um projeto do diabo. Criar crises, provocar caos, criar conflitos e fazer com que famílias vivam em guerra, fazer com que a mente das pessoas estejam sempre em guerra. Hormônio cérebro, depressão, ansiedade, pânico, trauma do pânico. Por que a mente das pessoas trava? Por que a mente das pessoas estão com excesso de ansiedade? Por que as pessoas estão se afastando do emprego por problemas psicológicos? Hoje, o número de pessoas que estão afastando-se do emprego é por causa da depressão. Antigamente, era por causa de alguma dor no pé, na perna, no braço. Hoje, o maior número de pessoas que se afastam do emprego, eles se afastam por causa de problemas psicológicos. Ou seja, o diabo escalou, foi fazer uma espiral, chegou na tua mente e ali ele se estabeleceu. Mas nesta noite, o amor de muitos pode se esfriar, mas o teu não. O amor de muitas casas pode se esfriar, mas a tua não. O amor de muitas famílias pode se esfriar, mas a sua não. O amor de muitos pode se esfriar, mas o teu amor não. Problemas existem, dificuldades financeiras existem, diferenças existem, mas Deus é maior. Deus é maior. E dentro de você tem um valor, dentro de você tem um valor precioso, dentro de você tem algo maravilhoso. Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu para ser um adorador por excelência. Deus te escolheu para viver em paz, para viver feliz, para conquistar, para prosperar. Muitas das vezes o sufoco que você passa é culpa sua. Muitas das vezes a adversidade que você enfrenta é culpa sua. Sabe por
quer? Porque Deus é maior do que qualquer sufoco, Deus é maior do que qualquer crise, Deus é maior do que qualquer problema. Deus é aquele que, se você se apoiar nele, Ele não vai resolver um problema para você ou por você, mas Ele vai te ensinar a lidar com as situações e vai te mostrar a saída para os problemas. Deus não vai lá na tua casa e abrir a porta, Ele vai te ensinar. Pega a tua mão, vai na maçaneta, vira e empurra, a porta vai abrir. Isto é, Deus ensinando você a lidar com as tuas situações, com os teus problemas, com os seus obstáculos. E dentro deste ensinamento, desta sabedoria, desse direcionamento, Deus vai te mostrando: eu tenho muito para te dar, eu tenho muito para te ensinar, eu tenho muito para te mostrar. Só depende de você, só depende de você, só depende de você. Deus está com saudade de pessoas como aquele leproso no capítulo 8 de Marcos, a 15 metros de distância de Jesus, porque não podia se aproximar, mas ele estava ouvindo. A 15 metros de distância, 20 metros de distância, porque ele era leproso, mas ouvindo o sermão da montanha: pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. O leproso caiu aos pedaços de pele, caiu da mão, do dedão do pé, podre. Ele olha para o seu corpo podre, já projetando dias da morte. Mas as palavras de Jesus, ela entra: pedi, buscar, bater. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. A palavra entra como uma flecha. A palavra entra como uma tocha de fogo. A palavra incendeia ele por dentro. Da cabeça ao pé, do pé à cabeça. Ele diz: eu vou falar com esse Jesus. Eu vou aos pés dele. Eu vou implorar. Eu vou adorar. Mas eu vou falar. Eu sou leproso, mas ele é Deus. Eu sou leproso, mas ele é Deus. Eu sou leproso, mas ele é Deus. E quando Jesus desce da montanha, ele atravessa a cerca dos 15 metros, 20 metros e se joga aos pés de Jesus e diz: se tu quiseres, tu pode me limpar. E Jesus disse: eu quero, meu filho. Agora repete você comigo e diz: eu quero. Ele disse: eu quero. Ou seja, pede. Você não me ouviu dizendo pedi, dá-se-vos-á. Pede, busca, bate, a porta vai abrir. Imediatamente ele foi curado. E sabe por quê? Porque Jesus não morreu por uma gripe, Jesus não morreu por um resfriado, por uma febre, por uma virose. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele levou sobre si todas as enfermidades, enfermidades na alma, na mente, no corpo. Ele levou todas as crises, todas as enfermidades, todos os problemas, todas as doenças. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é profético e é só para quem crê. Levante a tua mão, porque hoje você será curada. Hoje você vai sair daqui curado. Hoje você vai
dentro de você, é a presença gloriosa de Jesus. Hoje, Deus pega a tua azeitona e transforma em azeite. Hoje, Ele pega o teu processo e transforma em vitória. Então levante a tua mão, porque só toma posse da vitória quem acredita no processo, quem é firme no processo, quem não larga a mão de Jesus no processo, quem adora Jesus no processo, quem tem convicção da chamada, tem convicção do propósito, tem convicção da promessa de Deus. Para encerrar essas breves palavras, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ninguém vence um homem paciente, pastor Oswaldo. Ninguém vence. Ninguém vence um homem paciente. Ninguém vence. Ninguém vence. Estava olhando sobre Moisés. Lendo em casa sobre Moisés. Fiquei intrigado e disse: por que Moisés perdeu a paciência? Pegou a vara, bateu na rocha. Até hoje tem essa rocha lá na Jordânia, trincada, onde jogou água, e não entrou na terra prometida. Interessante. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Aí eu comecei a ler, por que Moisés bateu na rocha com tanta violência? Olhando uns dias atrás disso acontecer, Moisés perdeu a irmã dele, Miriam. Ela morreu. Ele estava de luto na sua tenda. De repente chega 3 milhões de pessoas e começa a bater na porta da tenda. Moisés, eu estou com saudade da gente. Moisés, eu quero cebola, eu quero tempero. Moisés, eu quero tempero do Egito. Moisés, não tem água. Moisés, é 3 milhões de pessoas. Moisés, será que eu posso chorar o luto da minha irmã? Será que eu posso ficar triste porque a minha irmã morreu? Será que eu posso chorar o luto da minha irmã? Aí Moisés sai, fala com Deus, Deus diz: toca na rocha. Mas ele sai, como eu e você, com a adrenalina lá, com o estresse lá, 3 milhões de pessoas. Moisés, eu estou com saudade do Egito. Moisés, eu estou com saudade do tempero. Moisés, aqui não tem água. Moisés, eu quero voltar. Aí eu disse: Deus, o Senhor foi justo com Moisés, né? 3 milhões de pessoas na cabeça dele. Aí no capítulo 33, versículo 15, diz: Deus diz assim: Moisés, eu vou te mandar um anjo para te ajudar. Porque Deus sabia que tudo isso ia acontecer. E Moisés olhou para Deus e disse: não, eu não quero anjo. Nós vamos subir daqui se a tua presença não for comigo. Eu te ofertei um anjo, você não quis. Qual foi o preço? Não entrar na terra. Mas eu te ofertei um anjo, você não quis. A vida é assim. Temos escolhas, temos decisões, e escolhas e decisões decidem o destino. Escolhas erradas
mais. Egito, pepinos, temperos, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Enquanto você tiver desejos de temperos do Egito, o maná nunca vai descer na tua casa, nunca vai descer na tua família. Então levante a tua mão nesta noite, porque Deus te tirou do Egito, Deus te tirou do Egito, Deus te tirou do mundo, Deus te tirou do pecado, Deus te tirou das garras de Satanás, Deus te tirou dos vícios, Deus te tirou dos vícios malignos, Deus te tirou de um futuro comprometido, e Ele te deu a presença dEle como presente. E a presença de Deus, ela às vezes te espreme, mas ela extrai o que você tem de melhor dentro de você. Então levante a tua mão e adore, porque as lutas deste mundo não são nada para se comparar com a presença e tudo que Deus ainda tem para te dar. A luta, as decepções, as frustrações deste mundo não é nada perto da presença dEle, perto da recompensa dEle, perto do que Ele tem para te dar. Coloquemos de pé nesta noite. A sua vitória depende de você. A sua família depende de você. O seu casamento depende de você. Você é a coluna da tua casa. Se você quiser continuar sendo poço de reclamação, alguém que não tem prazer na sua casa que Deus te deu, a culpa é sua. Se você quiser continuar vivendo em conflitos e guerras, a conta vai vir do seu nome. Mas se você quiser viver em paz, esta noite o príncipe da paz está aqui. Se você quiser viver em paz, Ele tem paz para te dar. Se você quiser conquistar, Ele tem coisas boas para te dar. Se você quiser prosperar, Ele tem prosperidade na tua vida. A prosperidade, ela não é apenas financeira. A prosperidade, ela começa na educação. A prosperidade, ela em ato contínuo, ela vai pelo respeito. A continuidade da prosperidade, ela vai pelo amor, ela vai pelo afeto, ela vai pelo afago. A continuidade da prosperidade, ela vai pela mentalidade de vencedor, de honestidade, de lealdade, de dignidade. Quem é leal, quem é honesto, quem é digno, quem é amoroso, quem é cheio do Espírito Santo, esse, o Deus de Israel, já está extraindo dele o melhor que Ele tem na sua vida, porque o melhor que você pode oferecer é o melhor que Deus colocou dentro de você. O ser humano é ruim, o pecado torna o ser humano ruim, mas Deus, Ele transforma, Deus, Ele muda, Deus, Ele abençoa, Deus, Ele muda a sorte, Deus, Ele muda famílias, Deus, Ele vira a chave, Deus, Ele transforma mentes e corações. Mas isso depende de você. Persevera, persevera, lute para ser o melhor crente, para ser o melhor pai, para ser uma melhor mãe, para ser o melhor esposo, para ser uma melhor esposa. Lute para ser um ser humano que tem o melhor de Deus na sua vida. Lute para ser alguém que o brilho do Espírito Santo brilha nos teus olhos. Lute para ter a doçura do Evangelho
os teus olhos, levante a tua mão, feche os teus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, esta noite ouvimos a tua palavra. O mundo está recebendo a onda do diabo e seus demônios. O mundo está recebendo a onda da falta de amor. O amor está se esfriando em todas as áreas da humanidade. O amor está esfriando a fé de muitos, esfriando o prazer das coisas de Deus de muito, esfriando o casamento, esfriando a família. A humanidade está sendo adoecida, porque o diabo está enviando uma onda de falta de amor pela iniquidade. Mas o Senhor já disse que por se multiplicar a iniquidade, a onda negativa, demoníaca chegaria e adoeceria a humanidade. Mas o Senhor também disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar, aquele que tiver paciência, firmeza, aquele que tiver fé, aquele que tiver constância, aquele que tiver coragem, aquele que tiver Deus, aquele que tiver o Espírito Santo, ele pode estar sendo prensado na moinha, mas a azeitona vai se transformar em azeite. Cura ele agora, do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, cura suas emoções, repreende todo demônio, toda ação demoníaca na família, repreende toda seta, repreende tudo que o diabo colocou, repreende, Senhor, todo mal, repreende toda iniquidade, repreende. Eu profetizo libertação esta noite para casas, famílias, lares. Eu profetizo, ó Deus, se por um lado o diabo projeta uma onda de iniquidade, o Espírito Santo projeta uma onda de amor, de paz, de prosperidade e de transformação. Esta noite, transforma água em vinho, traz a alegria de volta, traz a paz de volta, traz o amor de volta, traz a esperança de volta. Queima com brasas vivas no teu altar, porque no teu altar tudo muda, tudo transforma, tudo se renova. No teu altar o diabo não toca, no teu altar a vida chega, no teu altar a mentira, a falsidade, ela vai embora, porque no teu altar vai sobrar apenas a honestidade, a lealdade, vai sobrar apenas o melhor, a essência da adoração, a essência do cristão, a essência de tomar a cruz e seguir, a essência da renúncia da carne, do mundo e do pecado, a essência de sair daqui cheios do Espírito Santo. Esta noite eu profetizo, Senhor, quebra de maldições hereditárias. Eu profetizo, Senhor, que o mal seja queimado. Eu profetizo, Senhor, que o novo tempo se estabeleça. Eu profetizo, Senhor, que haja paz, prosperidade nas famílias, que haja bênção, que haja milagres, que haja milagres, que haja milagres, em nome de Jesus.
este pão, pela fé, é o símbolo do teu corpo e do teu sangue. Como foi lido nesta noite, tu és o pão da vida, tu és o Cristo vivo, e quem não toca na tua carne, no teu sangue, não tem parte contigo. Mas nesta noite, Pai, nós vamos tocar na tua carne e no teu sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou na hora e foi curada. Nós vamos comer a tua carne e seremos curados em nome de Jesus. Pode ser no seu lugar, pode vir aqui à frente, pegar a sua ceia. E quem foi perdoado e redimido foi, e cante ao meio mansa. E aquele que é livre eleva o seu nome, e cante ao meio mansa.
que o Senhor tem nos ajudado. Nos ajuda, Senhor, a estarmos na tua casa, na tua presença. Que o teu amor não se esfrie dentro de nós. Que o teu amor não se esfrie na nossa casa. Que o teu amor não se esfrie na nossa família. Que o teu amor não se esfrie na nossa fé. Que haja paz, que haja milagres, que haja dedicação, que possamos sempre estar olhando para os montes, porque é do alto que vem o nosso socorro, porque é do alto que vem a nossa vitória. Pai, sustenta-nos com as tuas mãos, porque as nossas são fracas, mas a tua mão é poderosa, a tua mão tem misericórdia, a tua mão tem amor, a tua mão tem graça. Fica conosco e nos sustenta mais uma vez na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos aceitar, queridos. Meus irmãos, vamos cantar de pé, agradecer a Deus por esta Santa Ceia. E quinta-feira temos nossa reunião, né, de obreiro e a nossa oferta. É verdade, pastor, a nossa oferta. Irmãos, terça-feira nós, infelizmente, perdemos a nossa irmã Antônia, partiu para o Senhor, descansando no Senhor. E estamos velando delas, sua filha, seu filho, cara, muito triste. Quando chegou na quarta-feira, o filho dela me ligou para o balé. Ô pastor, eu vim aqui na casa da minha mãe arrumar as coisas aqui, fechado, ajeitado. Antes da minha mãe ser internada, ela fez o dízimo dela. Está aqui na Bíblia dela, o dízimo dela, desse mês. Antes dela ser internada, o dízimo dela está aqui, pastor. Fala para a irmã levar ele domingo, porque esse mês ele arrumou o irmão dízimo dela. São pessoas de difícil reposição na obra de Deus. Porque se você precisar, por exemplo, fazer uma manutenção de um aparelho desse que custa R$3.000 de algum crente que nunca foi exibista, você não faz. Você não faz. Mas se você não está com crentes fiéis, você pode falar, não, vou fazer uma manutenção, depois que isso custa 3 mil, vou fazer, porque eu sei que tem gente que é fiel.